Bom, pessoal, agora a gente vai discutir um tema de sistemas de abastecimento de água que está no livro Engenharia Hidráulica do Hugh Talen. A seção é a seção do capítulo 3, seção 12, tá? O tema é tubos equivalentes, certo? Na maioria das vezes eu consigo calcular um diâmetro de um tubo através das equações universais, Bernoulli, e esse diâmetro equivalente ele não tem disponível no mercado, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar um tubo imediatamente menor, comercialmente falando, e um tubo imediatamente maior, comercialmente falando, certo? O que importa é o seguinte, se a gente imaginar a linha hidráulica ou a linha de perda de carga desse tubo equivalente, ela cai de forma linear, tá? Sem mudança de ângulo, e eu tenho uma diferença de potencial aqui, que seria igual a Hz, ou o potencial que eu tenho disponível no começo da linha. Na situação que eu associo um tubo 1 com um tubo 2, eu tenho no tubo menor uma queda um pouco mais acentuada, tá? E no tubo menor essa queda vai se atenuar, tá? Mas o importante é o seguinte, a diferença de potencial ela tem que ser a mesma do tubo equivalente, certo? O que eu tenho que discutir é qual o comprimento desse tubo 1 e o comprimento desse tubo 2 para que eu não ultrapasse isso aqui. Porque se eu tiver mais do que eu preciso do tubo 1, eu vou ter uma diferença maior, certo? E se eu tiver menos, eu vou ter uma diferença menor, que eu vou estar comprando um tubo maior, que vai ser um tubo mais caro de colocar, certo? Então, basicamente, o raciocínio é esse, tá bom? Então, como é que a gente discute isso? A discussão é feita de uma forma bem simples, tá? Eu tenho duas afirmativas em cima dessa observação. Primeiro, a vazão equivalente do tubo equivalente, ela tem que ser igual à vazão que está passando no tubo 1 e ser igual à vazão que está passando no tubo 2, tá? Vazão do tubo 1 e vazão do tubo 2, ela é igual porque ela tem que respeitar a lei da continuidade. Vazão aqui tem que ser igual a vazão aqui se não tiver acúmulo ou desperdício, tá? Esse é o nosso primeiro raciocínio. O segundo raciocínio é o seguinte, a perda de carga do tubo equivalente ela tem que ser igual à perda de carga do tubo 1 mais a perda de carga do tubo 2. Lembra, até aqui foi o que caiu no tubo 1 e a partir daqui foi o que caiu a partir do tubo 2. A soma delas tem que ser igual a Hz, que tem que ser igual a Hz de cima. Tá bom? Essa é a nossa segunda afirmação. Certo? Primeira e a segunda. Tá? Dado esse conjunto de afirmações, a gente tem que entender o que é o H. Tá? O H, um H geral de perda linear, ele é igual ao fator de atrito do tubo, o comprimento pelo diâmetro desse tubo e o fator cinético, V ao quadrado sobre 2G, certo? Só que de cara eu não tenho a velocidade, então eu preciso substituir a velocidade por alguns dados conhecidos, certo? Então a gente vai fazer essa substituição no próximo vídeo. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.